Os babilônios, vendo-se tratados daquela maneira, solicitaram aos judeus de Neerda que lhes entregassem Anileu. Estes, porém, responderam que isso não estava em seu poder, e os babilônios insistiram em que pelo menos tratassem com ele algumas condições de paz. Os judeus o prometeram e enviaram imediatamente a ele alguns deputados, acompanhados por representantes dos babilônios. Estes, após observar o lugar para onde Anileu se retirava, mataram-no durante a noite, bem como aos que estavam com ele. Nisso não correram risco algum, porque aqueles homens estavam todos embriagados. 794. Como a diversidade de costumes e de leis é uma fonte de inimizade, os babilônios viviam em divergências contínuas com os judeus. Enquanto Anileu vivia, porém, o temor de um chefe tão temível e que comandava tantos homens impedia que eles manifestassem toda a sua cólera contra a nossa nação. Depois da morte de Anileu, todavia, esse temor cessou, e os babilônios causaram tantos males aos judeus que estes foram obrigados a ir para Seleucia, capital do país, construída por Seleuco Nicanor, onde havia também uma grande quantidade de macedônios, gregos e sírios. Ali viveram tranquilos durante 5 anos, mas no ano seguinte uma horrível peste assolou a Babilônia, e os seus habitantes fugiram também para Seleucia, o que foi causa de uma grande desgraça para os judeus, pelo motivo que passo a expor. Os gregos e os sírios eram adversários, mas o partido dos sírios era mais fraco. Porém os judeus, que eram homens valentes e desprezavam o perigo, uniram-se aos sírios, e assim os tornaram mais fortes. Os gregos, não vendo outro meio de quebrar essa união e de elevar o seu partido senão pela reconciliação com os sírios, negociaram com eles pela mediação de amigos, e todos tomaram a resolução de se unir para exterminar os judeus. Assim, atacaram-nos quando eles de nada suspeitavam e mataram mais de 50.000, sem que um só tivesse podido escapar àquela cruel mortandade, a não ser os que foram salvos por amigos. Esse pequeno número retirou-se para Ctesifon, cidade grega próxima de Seleucia, onde o rei passa ordinariamente o inverno e onde está guardada a maior parte de suas riquezas. Mas os judeus não estavam tão convictos de que o respeito dos seleucianos pelo rei fosse suficiente para protegê-los. A conspiração dos babilônios, seleucianos e sírios contra os judeus que moravam naquelas províncias continuava, e os judeus foram obrigados a se retirar para Neerda e Nisibe, onde esperavam encontrar segurança, por causa da força de suas praças e do valor de seus habitantes. Livro 19, capítulo 1. Crueldade e loucuras do imperador Caio Calígula. Diversas conspirações feitas contra ele. Xérias, ajudado por vários outros, mata-o. Os alemães da guarda desse príncipe matam em seguida alguns senadores. O Senado condena a sua memória. 795. O furor do imperador Caio não se estendia então somente aos judeus de Jerusalém e das regiões vizinhas, como acabamos de ver. As terras e os mares gemiam sob a sua tirânica dominação, e, dentre as muitas províncias sujeitas ao Império Romano, não havia uma sequer que deixasse de lhe sentir os funestos efeitos. Os males que ele as fazia sofrer chegaram a tal excesso que nada de semelhante se vê em história alguma. E a própria Roma não foi tratada menos desumanamente que as outras cidades. Nessa opressão generalizada, porém, parecia que ele tinha um prazer particular em endereçar a sua raiva contra o que havia de mais importante e ilustre. As famílias patrícias, os senadores e os cavaleiros, os quais não eram inferiores àqueles em dignidade e em riqueza e eram tão considerados quanto os senadores pelos outros cidadãos, sofriam as maiores perseguições. Ele não se contentava em mandá-los para o exílio, em submetê-los a 1000 ultrajes e em despojá-los de seus bens, mas chegava a tirar-lhes a vida. E os bens confiscados aos que ele mandava matar eram como uma recompensa que ele dava a si mesmo por haver tão cruelmente derramado o sangue deles. Mas, se esse príncipe era tão bárbaro, não era menos extravagante. Não lhe bastava receber de seus súditos todas as honras que se podem prestar a um homem. Ele exigia que o reverenciassem como a um deus e, quando ia ao Capitólio, que é o mais célebre de todos os templos de Roma, tinha a insolência de chamar Júpiter de irmão. Dentre tantos outros sinais de sua loucura, nenhum houve mais patente que a esquisitice de ir a pé enxuto de Puteoli até Misena.
duas cidades da campanha separadas por um braço de mar de 30 estádios. Julgou que era indigno dele ir de uma a outra cidade apenas em galeras e que o mar não lhe devia ser menos sujeito que a terra. Assim, mandou construir uma ponte de um promontório a outro e passou por ela num carro soberbo, com a alegria de pensar que aquele caminho completamente novo era digno da majestade de um deus, tal como ele se imaginava. Não havia templos na Grécia que ele não tivesse despojado do que possuíam de mais valioso. Ordenou, por um edito, que lhe trouxessem tudo que neles encontrassem de quadros raros, preciosas estátuas e outras coisas de valor consagradas aos deuses, e com eles encheu o seu palácio, os jardins e as casas de recreio que ele mantinha na Itália, porque, dizia ele, assim como Roma era a cidade mais bonita do universo, era justo que aí se reunisse tudo o que havia de mais belo no mundo. Atreveu-se mesmo a ordenar a Mênio Régulo que lhe enviasse também a estátua de Júpiter Olímpico, que toda a Grécia venerava com honras extraordinárias e que é obra de Fídias. Mas essa ordem não foi executada, porque os escultores disseram que era impossível transportar a estátua sem quebrá-la. Pelo que se afirma, Régulo ficou tão espantado com os diversos prodígios que aconteceram que não se atreveu a removê-la. Então escreveu ao imperador, o que lhe teria sem dúvida custado a vida, se a morte de Caio não o tivesse livrado daquele perigo. A horrível loucura desse príncipe, todavia, não se detinha aí. Ao nascer-lhe uma filha, ele a levou até o Capitólio e colocou-a sobre os joelhos da estátua de Júpiter, como se aquele deus fosse parente dele, e teve a insolência de dizer que a criança tinha dois pais, mas permitia que se julgasse qual dos dois era o mais importante. Vemos todas essas coisas com horror, e no entanto eram toleradas. Ele não teve vergonha de permitir aos escravos que acusassem os seus senhores de toda espécie de crimes. Essas temíveis acusações eram apoiadas pela sua autoridade, e bem se sabia que lhe eram agradáveis. Pólux, um dos escravos de Cláudio, foi desse número. Ele teve a ousadia de depor contra o seu amo, e esse bárbaro imperador ainda fez questão de ser um dos juízes do próprio tio, na esperança de fazê-lo morrer como criminoso, o que, todavia, não conseguiu. 796. Tão odioso proceder encheu o império de caluniadores, elevou os escravos acima de seus amos e causou um número infinito de males. Por isso, fizeram-se várias tentativas contra a sua vida, uns pelo desejo de vingança, devido ao que os havia feito sofrer, outros, para evitar o perigo que os ameaçava, pois de nenhuma outra forma, senão tirando-o do mundo, seria possível restabelecer a autoridade das leis, a segurança dos cidadãos e a felicidade pública. E, nesse desejo comum a tantos povos, a nossa nação seria beneficiada mais que qualquer outra, pois não haveria como impedir a sua completa ruína se esse reinado infeliz continuasse. Isso me obriga a relatar de modo muito exato a maneira como esse miserável príncipe terminou a sua vida, para manifestar como e com quanta bondade Deus alivia os aflitos e para ensinar aqueles que estão elevados ao mais alto grau de felicidade a se moderar na sua glória e a não desonrar a própria memória com ações vergonhosas e cruéis, na ilusão de que nada será capaz de destruir a sua boa sorte. Fizeram-se 3 distintas conspirações para libertar o mundo do jugo insuportável desse tirano, e todas foram organizadas por homens de grande coragem. Emílio Rego, nascido em Córdoba, na Espanha, foi o chefe da primeira. Cássio Xérias, que era oficial de uma das companhias de guarda do imperador, liderou a segunda. Ânio Minuciano idealizou a terceira. E todos eles valeram-se de cúmplices. Caio era o objeto comum do ódio deles, porém motivos diferentes os levaram a atentar contra a sua vida. Rego foi a isso motivado pela sua generosidade natural, que não podia tolerar a injustiça. E, como era extremamente franco, não teve receio de comunicar o seu intento aos amigos e aos que ele julgou corajosos o bastante para prová-lo. Minuciano foi levado a conspirar em parte pelo desejo de vingar Lépido, seu íntimo amigo e homem de grande mérito que Caio condenara à morte, e em parte pelo temor de ser tratado do mesmo modo por esse príncipe cruel, pelo qual ninguém podia ser odiado sem correr risco de vida.
Xérias tomou a sua decisão tanto porque não podia mais tolerar que Caio lhe censurasse a ingenuidade quanto pelo fato de que servir o imperador significava estar exposto a um perigo constante, sabendo-se como ele costumava recompensar as suas amizades. Nessa diversidade de movimentos, porém, todos estavam de acordo no desígnio de libertar o mundo daquela soberba e cruel dominação e de merecer a glória de ter arriscado a vida para proporcionar uma felicidade tão geral e auspiciosa. Foi Xérias, entretanto, quem dentre eles se empenhou com mais ardor, quer pelo desejo de conquistar fama, quer porque o seu cargo lhe dava mais ocasião de se aproximar de Caio. Era o tempo das corridas de cavalos, que se realizam no hipódromo, e dos jogos chamados circenses, tão ao gosto dos romanos. Como o povo que lá se encontrava, em grande número, tinha o costume de pedir graças ao imperador com a certeza de as obter, toda aquela multidão rogou a Caio, com grande insistência, que os aliviasse de uma parte dos impostos. Mas ele, em vez de atendê-los, ficou tão irritado que ordenou aos guardas que matassem os que se manifestavam mais ruidosamente. Eles assim fizeram no mesmo instante, e, como a vida é mais preciosa que os bens, o povo ficou tão espantado ao ver tanto sangue que não insistiu mais. Esse horrível espetáculo animou Xérias ainda mais a executar o seu projeto de libertar os homens daquele animal feroz, que de homem tinha apenas um nome. Pensara muitas vezes em matá-lo quando estava à mesa e só não o fizera na expectativa de uma ocasião mais propícia. Havia muito tempo que ele estava no cargo, e o imperador o encarregara de receber os tributos. Mas como muitos dos contribuintes eram tão pobres que já deviam mais de 1 ano de impostos, e a compaixão que tinha deles não lhe permitia insistir, Caio se irritava e fazia-lhe constantes censuras, chamando-o de indolente e efeminado. Quando ele vinha perguntar ao imperador qual era a senha do dia, ele, por gracejo, escolhia uma palavra que só se poderia adaptar a uma mulher de natureza reprovável, embora o próprio Caio não tivesse vergonha de se vestir de mulher em algumas cerimônias que havia instituído, ou de se pintar e adornar com os enfeites delas, de modo que podia mesmo se passar por uma mulher.